poder colocar no canal da Tia Michelle do YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos voltar no nosso tema principal da aula de hoje, e é por isso que essa aula está sendo gravada. O nosso tema principal é decomposição em fatores primos. Bem, quando a gente fala em decomposição, a gente tem que sempre pensar no desmanchar do número. E que jeito que a gente desmancha o número? Dividindo-o. Quando a gente pega, por exemplo, 10 e quer desmanchar o 10, eu transformo numa multiplicação. 5 vezes 2, que são dois fatores primos. Então, decomposição é fazer com que esse número seja apresentado de uma outra forma. Que forma? A forma da multiplicação em fatores primos, certo? Multiplicar em fatores primos para chegar no número inicial. Bem, então, a gente entender um pouco sobre decomposição em fatores primos, eu preciso, primeiro de tudinho, lembrar quem são os números primos. Bem, na aula de ontem, a gente estudou sobre qual é a diferença dos números primos para os números compostos, não é? Qual era a diferença dos números primos para os números compostos. E a gente viu que números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores. Apenas dois divisores. Quem são os números primos menores do que 20? Bem, vamos relembrar com a tia Michelle. O primeiro número primo não é o 1, porque 1 contém apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, 1 não é um número primo. Mas 2 é um número primo, porque só dá para dividir por 2, né, que é ele mesmo, e por 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Então, 2 é o primeiro e único número par e primo. 2 é o primeiro número. Pronto. Quem vem depois do 2, que também é número primo? O 3, certo? 3 também é um número primo. Por que ele é um número primo? Porque ele só tem dois divisores. 1 e ele mesmo, que é o 3. Então, 2, 3, não saiu aqui. 2, 3. Depois do 3, vimos também ontem a nossa lista, né? Deixa eu arrumar essa vírgula aqui. Aí, 3, o 5, depois do 5, o 7, todos pelo mesmo motivo. Só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Depois do 7, a gente pensa que é o 9? Não, 9 não é primo. 9 é ímpar, mas não é primo. Por quê? Porque 9 eu posso dividir por 3, tá? Então, 9 não é primo por esse motivo. Depois do 7, vem o 11. Depois do 11, o 13. Vamos pensar, 15 dá para dividir por 5, então o próximo não é. Por que eu pulei o número par? Porque todo número par dá para dividir por 2. Então, nenhum número par, exceto o 2, é primo. Ou seja, só o 2 que é par e primo. Os outros pares todinhos não são primos. Bem, pulei o 14 e fui para o 15. Mas o 15 dá para dividir por 3 e por 5. Então, 15 não é primo. Belezinha? 15 não é primo. Depois vem o 16, que é par. Então, também não vale. Né? Ele dá para dividir por 2. E depois do 16, o 17. E 17 é um número primo. Depois vem o 18. 18 é par, não pode ser primo. E depois vem o 19. Bem, é só esses primos, tia, que eu tenho que saber? A princípio, sim. Todos os números menores que 20, que são primos, a gente tem que saber aqui, ó, na cabecinha, tá? Falou em número primo, já tem que lembrar dos números primos que são menores do que 20. Qual é a lista? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Certo, gente? Então, a nossa primeira preocupação é lembrar de todos os primos menores do que 20.
Eles são os primos mais utilizados, principalmente na decomposição em fatores primos. Então, eu preciso saber de cor essa sequência dos números primos menores que 20. Tia, eu tenho que saber os outros também? É importante, mas esses que são menores que 20 é obrigatório, certo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ok? Você quer falar, Matheus? Pode dizer. Vocês querem falar? Pode falar alguma coisa. Caso tenha alguma pergunta, pode falar. Ou escreve para a tia, né? A minha parece ser uma matéria bem fácil, né, tia? É bem legal também, viu, Diogo? E é muito utilizado, muito mesmo. A gente vai utilizar números primos para encontrar MMC, MDC, para depois fazer operação com frações, tá? Então, ele é muito, muito, muito utilizado mesmo. Por isso que a tia Michelle está parando tanto assim, está fazendo tanta questão assim, tá? Bem, a gente vai continuar, ok? A gente vai continuar para que a gente possa aprender a decomposição em fatores primos. A princípio, a tia Michelle não está usando a apostila, tá? Nós não estamos usando a apostila porque a tia está introduzindo matéria nova. Depois, na hora que a gente for usar a apostila, eu falo a página para vocês. Eu estou vendo no chat, alguém me perguntou que página eu estou. Por enquanto, ainda não, tá bom? Só no final da nossa aula que a tia vai pedir que vocês façam um exercício e aí eu falo a página da apostila que está esse exercício, ok? Então, vamos lá. Decomposição em fatores primos. E a tia vai projetar para vocês uma tela que é da nossa apostila, mas não tem problema se ela não estiver aí, não tem problema. O Matheus está perguntando pelo chat. Quando o número é composto, ele é múltiplo de vários outros números? Sim, Matheus. Ou de apenas um. Se ele for múltiplo de apenas um, um número, ele já... Então, eu acho que deu um errinho aqui na minha gravação, mas dá para a gente continuar, porque eu ainda não tinha colocado a tela, certo? O Matheus, só repetindo, o Matheus perguntou se quando um número é composto, ele é múltiplo de vários outros números. Se ele for múltiplo de pelo menos mais um do que ele mesmo, e o 1, ele já é composto. Por exemplo, se ele for múltiplo de 2, de 3, de 4 ou infinito, né? Infinitas possibilidades. Vamos lá, então. Eu vou novamente projetar a tela para vocês da nossa parte da apostila, né? Que eu quero que vocês vejam. Só um minutinho. Prontinho. Vamos lá, então, com a página da nossa apostila. Lá. Atenção. Atenção. Nessa nossa, por favor, não risque, tá? Nessa página da apostila, então, está dizendo um pouquinho sobre a decomposição em fatores primos. Lembrando que fator é cada númerozinho da multiplicação, né? Por isso que a gente fala assim, todo mundo conhece essa lei, né? Essa propriedade. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu coloco 3 vezes 6, que é igual a 18, se eu faço o contrário, assim, ó, 6 vezes 3 também vai ser igual a 18. Então, fator é um númerozinho presente na multiplicação. Se eu quero decompor em fatores primos, né, os meus números, eu preciso montar uma multiplicação em que todos os fatores, todos os números multiplicados sejam números primos. Então, aqui está escrito assim, ó, olha que coisa importante. Primeiro,
todo número natural composto maior que 1 pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Todo número natural composto, ou seja, que é múltiplo de alguém, né? Maior do que 1, né? Maior do que 1. Então, quer dizer, tem que estar acima do 1 na lista numérica, dentro do conjunto dos números naturais. Pode ser decomposto, ou seja, desmanchado, né? Em um produto. Produto é o quê? Multiplicação. Produto de 2 ou mais fatores primos. Esses fatores também serão divisores do número, ou seja, tudo aquilo que eu consegui achar de multiplicação, na verdade, se transforma também em divisão. Eu posso dividir o número inicial por todos esses números que eu encontrei. O processo para se obter esse produto é chamado de decomposição em fatores primos, e uma palavra que a tia Michele usa muito, que é muito conhecida pelos matemáticos, e por vocês vai ficar muito comum, fatoração, certo? Quando eu falo que eu quero a fatoração do número, eu estou dizendo que eu quero o número decomposto em fatores primos. Então, organize as ideias. Decompor o número natural em fatores primos é escrevê-lo na forma de uma multiplicação em que todos os fatores são números primos. Vamos trabalhar. Bem, como que isso então vai acontecer? Presta atenção. Vou mostrar para vocês a primeira tela e a gente vai aprender a fazer a decomposição em fatores primos, a conhecida como fatoração, certo? A conhecida como fatoração. Nós vamos aprender praticando. Então, presta muita atenção, tá? Para não perder nenhum lance que a gente vai começar. Vamos lá. Atenção, atenção. Vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar bem legalzinho. Aí. 120. Lembra aquela sequência de primos que eu falei para vocês, menores do que 20? Quem é o primeiro? 2. 120 é divisível por 2? Sim, porque é par. Então, eu vou dividir primeiro por 2. 120 dividido por 2, eu coloco o resultado embaixo do 120. Dá 60. Aí. Tia, como que a senhora sabe? Quem não consegue fazer de cabeça, faz no cantinho. 120 dividido por 2, etc, etc. Tá? Então, pode fazer no cantinho do caderno ou no rascunho. Enfim, tem que fazer a conta bem caprichada. Vamos lá, então. Agora eu vou pro 3, tia? Não. Eu vou usar o 2 até o máximo. Quando não der mais para dividir por 2, é que eu paro de usar o 2. Então, 60 também dá para dividir por 2. Divide o 60 por 2, dá 30. Belezinha. Agora eu vou para o 3. Não, 30 ainda dá para dividir por 2. Então, divide por 2. Deu 15. Agora, não tem como mais usar o 2, porque 15 é ímpar, não é? Então, agora a gente vai para o próximo primo. Quem é o próximo primo? 3. 15. Dá para dividir por 3? Sim. Quanto que dá? 5. E agora, divide por 3 de novo? 5 dá para dividir por 3? Não. 5 é um número primo, não é? Então, 5 só vai dar para dividir por 5. Pulo, né? Eu paro de fazer com 3 e vou para o 5. 5 dividido por 5, 1. A fatoração acaba quando eu chego no número 1 desse lado. Ou seja, já dividi por todos os primos possíveis para esse número. Bem, como é então o meu 120 na forma fatorada? 120 na forma fatorada, só um minutinho, quer ver? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar bem legal. O 120, então, na forma fatorada, é igual a quantas vezes o 2 apareceu? 3. Então, é 2 ao cubo. Tá vendo por que potenciação é tão importante? 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 aparecendo 3 vezes na multiplicação. Quantas vezes o 3 apareceu? Uma só. Eu preciso escrever 3 elevado a 1? Não,
Por quê? Porque se ele apareceu uma só, todo número que não tem expoente, o expoente é 1. Então, vezes 3. Vezes 5. 5 também apareceu uma vez só. Ou seja, o nosso 120, na sua decomposição em fatores primos, ou na sua fatoração, é escrito da seguinte forma: 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Essa é a forma fatorada do número 120. Vamos fazer agora com o número 45, certo? Bem, 45 é um número ímpar. Eu não consigo dividir o 45 por 2. Então, eu vou para o próximo primo. Quem é o próximo primo? 3. 45. Para eu saber se ele é divisível por 3, eu preciso somar. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3. Então, 45 também dá. Opa, achamos então. Dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Ah, agora já divido por 5. Não, ainda dá para dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 só dá para dividir por 5. Então, divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Chegamos no final da fatoração, certo? Toda vez... Tia. Oi? Quando o primeiro, quando o primeiro for divisível por 3 e o segundo também for divisível por 3, então coloco 3 em vez do maior possível. Você vai continuando a dividir pelo mesmo primo até não dar mais, certo? Você vai repetindo o mesmo primo até não dar mais, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o 45 na sua forma fatorada. Eu tinha usado o vermelho, deixa eu mudar aqui para ficar bonitinho. Quem é o 45, então, na sua forma fatorada? O 3 não apareceu 2 vezes? Então, é 3 ao quadrado vezes 5. Será que é mesmo? Vamos fazer a conta aí de cabeça. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5, 45. Tá vendo? Deu o resultado certo, ou seja, a decomposição do 45 em fatores primos é 3 ao quadrado vezes 5, ok? 3 ao quadrado vezes 5. Vamos fazer agora a fatoração do 100? O que vocês acham? Vamos lá? Por quem a gente começa? Pelo? 50. O 50. Não. Pelo 2, que vai dar 50. A gente sempre tem que pensar no termo primo, no fator primo, tá? Então, a gente começa pelo 2. Eu entendi quem quis dizer que começava pelo 50. É que a primeira resposta ia ser 50, né? Por favor, cuidado com a tela. Vocês estão rabiscando novamente. Isso. Então, vamos lá. 100 dividido por 2. Opa, tá vermelho e era azul. Vamos lá, Michelle, fazer organizado aqui para ficar bem bonitão, que a gente está gravando, né? 100 dividido por 2 dá 50. 50. Agora eu vou para o 3. O que vocês acham? Não, eu vou para o 2 de novo. Por quê? Porque 50 é par e eu ainda posso continuar dividindo por 2. 50 dividido por 2, 25. Ah, 25 é ímpar. Não consegue dividir por 2. Vamos para o próximo primo. O próximo primo é 3. 25 dá para dividir por 3? Não dá. Sabia? Sabe por quê? Porque 2 mais 5 é 7. E 7 não é divisível por 3, 25 também não é. Então, se o 3 não dá para dividir, eu pulo o 3. Quem é o próximo primo? 5. 25 dá para dividir por 5. Dá 5. E 5 dá para dividir por 5, dá 1. Fechou. Chegamos no final da fatoração. Tá vendo como que é legal fazer fatoração? E aí, quem vai arriscar a dizer para mim como é a decomposição do 100? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ah, mas que rapidez! Isso mesmo. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou seja,
o 2 aparecendo 2 vezes, o 5 aparecendo 2 vezes na multiplicação, ok? Porque eu também falei, só que o áudio estava desligado. Desculpa, então que bom que todos vocês conseguiram. É porque só vem um áudio para tia, né? Seria bom se todo mundo falasse junto, eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse ouvir a voz de todo mundo falando certinho a decomposição do 100. Bem, vamos lá. Eu preparei mais aqui, tem mais. Quero ver quem vai conseguir fazer esses comigo agora. Olha, esses são mais difíceis, hein? Vamos ver. Olha o 98. A gente começa dividindo por quem? Porque você não vê nada desde o Por começo. quem? Por 2. Por 2. Muito bem. Não sabe? Olha aí. Gente, tá aparecendo na nossa gravação, hein? Cuidado aí com sons externos. Vamos lá. O 98, então. 98 a gente começa a dividir por 2. Vamos lá. Dividido por 2. Aí eu já fiz essa conta, viu, gente? Mas dá vocês 49. podem fazer... Oi? Quanto que dá? Dá 49. Isso, muito bem. Dá 49. Faz. Pode fazer aonde? No cantinho do caderno, certo? Ou na folha de rascunho. 49 dá para dividir por 2? Não. Então eu vou pro 3. 4 mais 9 é 13. 13 não é múltiplo de 3. Então 49 não dá para dividir por 3. Eu vou pro 5. 49 não dá para dividir por 5, porque não termina nem 0 nem 5. Mas 49 dá para dividir por 7. Então o nosso próximo primo, 7. 49 dividido por 7, 7. Cuidado com a tela. 7. E 7 divide por 7 novamente, que dá 1. Finalizamos, então. Chegamos no 1. É a nossa fatoração. É a nossa decomposição em fatores primos. Bem, foi o Diogo que respondeu a última, né? Então agora o Diogo não pode responder, tá bom? Para dar chance para outras pessoas. Por favor, qual é a decomposição do 98 em fatores primos? 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Muito bem, 2 vezes 7 elevado ao quadrado, porque o 7 aparece 2 vezes na decomposição. Estou muito feliz com vocês, como vocês são rápidos. Acho que já pegaram o jeito, hein? E agora o 256, a gente começa por 2. 256 dividido por 2 dá 128. E agora? 128 dividido por quem? Por 2. Dá 64. Por 2 novamente. 32. Tia, não vai parar de dividir por 2? Enquanto der para dividir por 2, a gente vai dividir por 2, tá? Então, dividido por 2. 16 por 2 de novo. 8 por 2 de novo. Nossa, não vai caber. 4 por 2 de novo. Jesus amado, vou ter que baixar essa telinha aqui. Por 2 de novo dá 2. Por 2 de novo dá... Ai, meu Deus, vou ter que baixar essa telinha. Peraí. Dá 1. Chegamos no final. Qual vai ser a decomposição, então? 256. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A decomposição... 2 elevado à oitava potência. Muito bem. 2 elevado à oitava potência. Tia, mas não tem multiplicação como tinha lá no 2 vezes 7, por exemplo. Tem. Claro que tem multiplicação. Sabe por que tem? Porque 2 à oitava é o mesmo que 2 vezes 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 2. Certo? Então, a decomposição do 256 em fatores primos é igual a 2 à oitava. Certinho? Tá vendo que a gente não usou outro primo? Só usamos o 2 agora? Só usamos o 2. Vamos lá. Para o próximo primo. Aliás, para o próximo número a ser decomposto em números primos. Para a próxima fatoração. Vamos lá. O nosso número é 80. Eu divido por quem? 2. Dá quanto? 40. Muito bem. Por 2 de novo. 20. Por 2. 10. Por 2.
3, 5. 2, Eu vou dividir por 3? Não, eu vou Não. dividir por 5. 2 para 1, terminou a fatoração. Terminamos a fatoração. Qual é o nosso resultado? 1, 2, 3. 2 elevado à quarta potência vezes 5. Beleza. Galerinha, essa era a nossa aula de hoje. A tia vai só editar o vídeo para aquele início, né? A gente tirar o início da conversa um pouquinho e depois a tia posta e manda o link para vocês, tá? A gente vai reassistir quantas vezes forem necessárias, porque essa matéria é de extrema e grande importância para vocês. A tarefa para amanhã é fazer o exercício, é tentar fazer o exercício de decomposição, tá? O exercício está na página, por favor, prestem atenção. Eu até tinha marcado já no nosso roteiro. O exercício está na página 76 da apostila, tá bom? Página 76 da apostila. Estava gostando, né? Ah, não, tia, acabou. Eu também estava gostando muito de ficar com vocês. Sempre gosto de estar na companhia de vocês. Gente, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Professora. Oi. Professora, eu já fiz a página 76. Ótimo. Então amanhã a gente vai só corrigir com você, tá bom? Beijo. Eu também já fiz, viu, tia? Tchau, criançada. Joia. Tchau. Quem já fez só vai corrigir. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. É. Só preciso sair.